Fala galerinha, estamos aqui de novo para dar continuidade ao nosso estudo de geometria espacial. Quem está falando com você é Adriano Marques e hoje a gente vai dar continuidade. Se você não está acompanhando, a gente está na terceira etapa. A primeira etapa foi poliedros, a segunda etapa foi prismas e agora a terceira etapa a gente vai falar sobre paralelepípedo, reto, retângulo. E por que eu estou falando em etapas? Simples. Quando a gente fala de poliedros, poliedro é todo sólido geométrico formado por polígonos, certo? Aí falamos de poliedro côncavo, convexo, relação de Euler e os poliedros de Platão. No outro vídeo falamos de prismas, prisma reto e prisma oblíquo. Bom, o paralelepípedo reto retângulo, ele é um poliedro, certo? É um prisma que ele tem todos os lados congruentes com seus opostos, certo? A base congruente, que é o conceito de um prisma, e os seus outros opostos, eles são congruentes entre os seus opostos, certo? Bom, se eu colocar, vamos dizer assim, eu vou colocar esse segmento aqui como A, esse segmento aqui da lateral B e aqui C, certo? Bom, o que a gente trabalha, o que trabalhamos com o paralelepípedo, né? Nós trabalhamos a área total, né? Que encontramos, se eu for calcular a área total, os meus polígonos são retângulos, né? Se vocês forem verificar, ou melhor falando, são quadriláteros. Então, como que eu calculo a área de um quadrilátero, né? Nesses retângulozinhos, é base vezes altura, né? Que no caso aqui seria, essa aqui da frente seria A vezes C, essa aqui da lateral B vezes C, e aqui de baixo A vezes B. Só que eu tenho duas, né? Então, por isso que eu tenho duas vezes A vezes B, A vezes C e B vezes C. E eu somo, né? Então, a área total de um paralelepípedo reto retângulo é duas vezes A vezes B, A vezes C e B vezes C, né? A soma desses elementos, certo? Bom, a outra coisa que eu posso verificar é o volume, né? Como é um volume de um prisma, o paralelepípedo reto retângulo é um prisma, ele é a área da base vezes a altura. Mas quem é a base nessa situação é A vezes B e a altura C. Então é só eu multiplicar esses elementos, né? Basta eu multiplicar as dimensões A vezes B vezes C. E já caiu uma questão assim do Enem, não me lembro agora o ano, mas ele falava qual era o cálculo do volume e você só precisava fazer isso, certo? Outra coisa que analisamos no paralelepípedo reto retângulo é a sua diagonal, certo? A diagonal, nesse caso, é o elemento que você vai ter daqui até aqui, certo? E para você calcular isso, não é tão difícil. Você vai usar o teorema de Pitágoras, certo? Inicialmente você usa com a diagonal da base aqui, certo? E aí você utiliza de novo pela segunda vez. É um processo bem simples, cabe até como um exercício vocês chegarem nessa fórmula, certo? Então a diagonal do paralelepípedo reto retângulo é raiz quadrada de A ao quadrado mais raiz mais B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? E aí alguém pode vir perguntar, poxa, mas se eu tiver um paralelepípedo reto retângulo, que ele é congruente em todos os casos, né? Ele é congruente e tem todos os lados iguais. Bom, qual é o nome desse daqui? É o hexaedro, né? Ou mais conhecido como cubo, né? O hexaedro, o poliedro de Platão,
já que ele tem 6 faces iguais, né? Tá aqui ele bem bonitinho. Deixa eu colocar da maneira, né? Porque todo mundo que quer desenhar uma figura geométrica com 3 dimensões, a primeira que desenha é um hexaedro ou um paralelepípedo. Bom, o que eu falei é que ele tem todos os segmentos iguais, né? Ele é um poliedro formado por quadrados, né? E se você for reverter isso aqui, a minha área total, ela vai ser como? Ela vai ser formada, né? Se eu substituir o B por A, o C por A e o A e o B e C por A, eu vou ter, né? 3 vezes a mesma coisa, 3 vezes 2, 6. Eu vou ter 6A ao quadrado, certo? Que é a mesma coisa que eu calcular 6 vezes, né? Porque é um hexaedro, hexa quer dizer 6, 6 faces iguais, então 6 vezes a área do quadrado, certo? Se eu quero saber o volume, poxa, se A B e C são iguais, aqui nesse caso, seria A ao cubo. Bom, e a diagonal? A diagonal é A raiz de 3. Como é que eu verifico isso? Bom, se você for fazer o Teorema de Pitágoras aplicado 2 vezes, primeira vez aplicado à base, né, você vai encontrar A raiz de 2. E pela segunda vez eu encontro A raiz de 3, certo? Cabe como exercício para vocês praticarem um pouquinho o Teorema de Pitágoras e terem a noção do que vocês estão organizando, tá? Esses são os elementos básicos e importantes para vocês terem essa ideia de paralelepípedo, reto, retângulo e de cubo, certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Dá aquela curtida, compartilha o canal o vídeo do canal para os amiguinhos que estão com dificuldade. E muito obrigado e tchau!